Aham. Fiquei, adorei o queijo que ela me trouxe e ela tinha um câncer de pele aqui na região próximo. Então, assim, não operá-la, ela tinha condições clínicas, ela estava bem. Assim, o que ela queria, na verdade, fazer uma cirurgia de pálpebras, Aham. porque já estava incomodando, né? Aham. Então, o que acontece? É claro que isso é um caso de exceção. Eu tenho também uma outra pacientezinha de 92 anos que é linda. E ela sempre eu tiro tumores de pele, que ela tem uma tendência a ter alguns tumores de pele. Ela tem uma filha que cuida muito bem dela. E 92 anos ela chega no hospital e todo mundo conhece. E ela brinca comigo, pega no meu nariz, me chama de nariz pequeno. É engraçado. Então, assim, são casos de exceção. Agora, em relação às cirurgias a que eu me referi, que foi o que a Ana perguntou, a plástica de abdômen e o levantamento de seios, que foi exatamente o que ela perguntou, não existe um limite de idade desde que a paciente esteja bem. Existe paciente de 50 anos que teve um infarto do miocárdio, que teve um acidente vascular cerebral, que tem uma diabetes descontrolada, obesidade, que não pode ser operada. E existe uma paciente de 70 anos que pratica ginástica todo dia. Eu fiz recentemente uma cirurgia de plástica de face em um senhor de 76 anos. Eu tinha operado ele com 72. E agora ele voltou com 76 e doutor, eu adorei tudo, mas eu queria fazer outra, porque 76, ele pratica exercício físico diariamente, ele tem uma condição clínica, estava os exames todos normais, bem indicado, sem problema. Então tem que se fazer uma boa avaliação. Estando bem clinicamente, está bem indicado. Coisa boa. Agora, coisa boa é essa galera de casa que vai achar que o senhor vai continuar aqui comigo, tirando mais dúvidas de todo mundo que está em casa e já está assistindo a gente. A gente vai fazer um pequeno break, daqui a pouco nós voltamos, você não sai daí. Nosso programa Matina recebendo o meu primeiro convidado de hoje, que é o Dr. Márcio Crisóstomo. Hoje estamos falando sobre cirurgia plástica de uma forma geral, né, doutor? Já falamos muito, então, aí sobre a lipoaspiração. Só que nós recebemos uma ligação de uma pessoa que prefere não se identificar, perguntando, então, a respeito da redução mamária, né? Assim, ela quer reduzir os seios, só que para isso ela não quer, na realidade ela quer levantar os seios. Desde que seja uma senhora de idade, né? Mas ela quer fazer isso sem a ajuda da prótese. Isso é possível? Olha, é perfeitamente possível, mas na verdade você disse, olha, creio que seja uma senhora de idade. Veja que interessante. Existem muitas pacientes jovens, inclusive nulíparas, que nunca tiveram filhos, com seios grandes e pequenos, e que querem levantar os seios. Não são somente pacientes que já amamentaram, ou pacientes de mais idade. Uhum. Na realidade, essas cirurgias nas pacientes jovens têm até um efeito até maior, porque às vezes são pacientes raladas, acanhadas e tudo mais, e quando você faz aquela cirurgia, elas têm mudam assim o aspecto e a vestimenta e a própria atitude. Aquela injeção de autoestima, né? É verdade. Aquela cirurgia bem indicada, como a gente já conversou. Então, assim, a cirurgia de levantamento mamário ou de redução mamária, elas podem vir juntas. Estão a mama grande e caída. Então pode ser realizada uma cirurgia para levantar esta mama, retirando o excesso de pele e diminuí-la, retirando também o excesso de glândula. E com isso deixar uma mama harmônica com o corpo da paciente. Porém, se a mama for apenas caída, sem tecido glandular, tiver apenas flacidez de pele e não houver tecido glandular para que se faça uma mama bonita, muitas vezes é necessário também o auxílio da prótese. Você coloca uma prótese, além de retirar o excesso de pele, coloca a sua prótese. Então, respondendo a pergunta da nossa telespectadora anônima, a mama ela é um conjunto de uma forma que tem o continente, que é a pele, que envolve, e o conteúdo, que é a glândula. Então, se você tem excesso de pele, retira-se a pele. Se tiver boa glândula para ficar harmônico, ótimo. Se tiver pouca glândula, for somente flacidez, muitas vezes o auxílio da prótese é interessante. Tá certo, então. E já que nós estamos falando de prótese, queria que você explicasse um pouquinho mais aí a respeito da utilização das próteses. Pronto, veja bem, essa é uma figura de livro, né? Não caracteriza nenhuma paciente em especial, é apenas para ilustrar o procedimento. A prótese de silicone hoje é uma cirurgia muito realizada, porque da década de 80 para cá, as próteses, os implantes mamários de silicone, eles aumentaram muito de qualidade. Então, assim, as próteses hoje são de uma excelente qualidade, não existe mais orientação dos fabricantes para que se troque de 10 em 10 anos, como se existia essa orientação, de 10 em 10 anos tem que trocar. Hoje em dia não existe essa orientação. Se houver algum problema com a prótese, ela pode ser trocada, mas não há uma obrigatoriedade. E é muito procurada, inclusive, por pacientes jovens, não é? Então é uma cirurgia que é realizada com anestesia local
e sedação. A paciente toma um sedativo, dorme, a partir daí faz uma anestesia local e um pequeno corte que pode ser no sulco submamário, aqui embaixo da mama, ou ao redor da areola, e algumas vezes pode ser realizado também pela axila. Então, essa cirurgia, por essa pequena incisão, a prótese é colocada abaixo da glândula, na maioria dos casos. Pode ser também abaixo do músculo peitoral. Mas na grande maioria dos casos, o que eu estou falando é o geral, coloca-se abaixo da glândula. A glândula mamária, ela permanece conectada na papila, digamos assim, no bico do seio. Então, isso não vai prejudicar a amamentação da paciente, ela vai poder amamentar depois, e também não vai prejudicar a prevenção de câncer mamário. É uma dúvida muito frequente. Doutor Márcio, depois de colocar essa prótese, será que dá para o mastologista detectar um nódulo ou câncer? Dá sim, perfeitamente. É claro que vai existir um corpo a mais e vai dificultar um pouco o exame. Então, o médico, mas como a quantidade de próteses colocadas hoje é muito grande, então todos os radiologistas, já na própria formação, já sabem como examinar uma mama com e sem prótese. Então, é uma das cirurgias mais realizadas, que depois da lipoaspiração, em pacientes jovens, assim, é a cirurgia mais procurada. E pode ser realizada também, muitas vezes, em conjunto. A lipoaspiração conjuntamente com a prótese de mama. Às vezes, um levantamento de seio, como a paciente perguntou, com a prótese de mama. Uma plástica de abdômen, paciente, olha, doutor, eu escuto muito essa frase. Doutor, eu tive 3 filhos, já cuidei, amamentei, agora chegou a hora de cuidar de mim. Essa frase eu escuto muito. Então, geralmente, ela faz um mini abdômen, ou uma plástica de abdômen, coloca uma prótese. São cirurgias que podem ser feitas associadas. Muito segura também, muito procurada e com resultado, fornece uma autoestima muito interessante para as mulheres. Coisa boa. Tem mais cirurgias, então, aqui. Passa essa foto aí, Creuza, para a gente ver, então. Pronto, essa é uma rinoplastia. Lembrando que isso são ilustrações de livro, apenas institucionais, não representa nenhuma paciente minha, nem... É uma rinoplastia, é uma cirurgia também muito procurada pelas mulheres, também muito procurada pelos homens, em que se pode... muito procurada pelos homens também, viu? Em que se pode reduzir o dorso, aquele ossinho que fica aqui em cima, pode ser reduzido, retificado, ou muitas vezes pode se afilar a ponta, muito comum no nosso estado. Nós temos uma miscigenação muito grande de raças no nosso estado, então existem muitos narizes com a ponta não fininha, o meu é um deles, por exemplo, e que pode ser realizada uma rinoplastia. É uma cirurgia feita com anestesia geral, tem uma duração em torno de 2 horas, em média. Pode muitas vezes ser realizada em associação com a cirurgia otorrinolaringológica. Às vezes a paciente tem um problema respiratório, um desvio de septo, e pode ser realizada em conjunto a cirurgia. Cirurgia também muito procurada e muito segura. Além dessa, nós temos mais uma. Pronto, e também contemplando as mulheres, veja só, as mulheres, essa cirurgia, a cirurgia plástica facial, que é uma cirurgia belíssima, ela é realizada normalmente a partir dos 45, 50 anos de idade, né? Então é uma cirurgia que, como você pode observar ali, a paciente já vai perdendo aquele contorno da mandíbula, que é um sinal de jovialidade, fica com aquela pele aqui, muitas vezes uma flacidez na região do pescoço, e por incisões que ficam muito bem disfarçadas dentro do cabelo e ao redor da orelha, todo esse excesso de pele pode ser retirado. Então, essa flacidez facial, os tecidos podem ser reposicionados. Entenda bem que não é para ser realizada uma tração. Hoje em dia, aquela cirurgia que se tem medo, diz, puxa, a paciente, eu vi horrível, esticada. Na realidade, a plástica de face fica esticada. Na realidade, não é assim. A cirurgia plástica de face, ela deve ser muito bem realizada. O que se realiza é um reposicionamento dos tecidos. É onde eles deveriam estar ou estariam alguns anos antes. E não é para puxar, para esticar a pessoa de toda forma. Com isso, pode-se realizar uma cirurgia plástica de face em que o resultado fica perfeitamente natural. Que a paciente opere e que às vezes a pessoa diz, você mudou o cabelo, mudou o óculos. E não... Essa é a cirurgia ideal. É uma cirurgia muito procurada também e que dá uma grande satisfação. E o interessante é que hoje em dia, a maioria dos cirurgiões realiza esse procedimento com anestesia local e sedação. Muitas pacientes dizem, doutor, é anestesia geral, que também é muito segura, mas essa cirurgia toda é feita muitas vezes, a maioria das vezes, com anestesia local e sedação. O que é muito interessante, os pacientes gostam muito, porque é uma anestesia bastante leve, né? Bastante especial. Doutor Márcio, a cirurgia plástica, de uma maneira geral, ela é uma cirurgia cara? E é toda pessoa que pode ter acesso a uma cirurgia plástica? Olha, veja bem, como tudo na vida, né, existem preços diversos, né? Existem valores diversos, né? Então, na realidade, tudo depende do profissional que você procure. Então, tem profissionais que cobram X, profissionais que cobram Y,